No coração de Lisboa, sob o sol impiedoso de um verão escaldante, Pedro acordou com o som de vidros estilhaçando na cozinha. Ele se levantou correndo, o coração acelerado, apenas para encontrar sua mãe, Dona Maria, destruindo fotos antigas da família com o martelo. "Você não existe mais aqui", ela gritou, os olhos cheios de fúria, enquanto rasgava uma imagem onde Pedro aparecia usando saltos altos em uma festa secreta. Aquela manhã mudou tudo. Pedro, o mais novo dos trigêmeos idênticos, foi expulso de casa aos 22 anos, deixando para trás não só sua família, mas também seus irmãos João e Miguel, que assistiram em silêncio, sem mover um dedo para defendê-lo. Pedro cambaleou pelas ruas de Alfama, o bairro antigo onde cresceram, com uma mochila às costas contendo apenas roupas velhas e um diário cheio de segredos. Ele sempre soube que era diferente, mas nunca imaginou que sua identidade o tornaria um estranho na própria casa. Os trigêmeos eram inseparáveis desde o nascimento: João, o ambicioso estudante de direito; Miguel, o artista sonhador; e Pedro, o sensível que amava moda e dança. Eles compartilhavam o mesmo rosto anguloso, olhos castanhos profundos e cabelos escuros cacheados, mas por dentro, Pedro carregava um peso que os outros ignoravam. Agora, sem teto e sem apoio, ele se dirigiu ao Tejo, o rio que cortava a cidade, sentindo o mundo desabar. Enquanto caminhava, memórias inundaram sua mente. Aos 15 anos, em uma viagem familiar a Porto, Pedro experimentara pela primeira vez um par de saltos de sua prima, escondido no quarto. A sensação de liberdade o invadiu, mas o medo o paralisou. Ele escondeu tudo, fingindo ser como os irmãos. João era o líder, sempre protegendo os mais novos nas brigas de rua; Miguel, o mediador, com sua sensibilidade artística que o levava a pintar quadros abstratos sobre emoções reprimidas. Mas Pedro. Ele era o que questionava, o que via além das tradições rígidas da família católica. Dona Maria, viúva desde que o pai morreu em um acidente de carro quando eles tinham 10 anos, criara os filhos com mão de ferro, enfatizando a masculinidade portuguesa e o dever familiar. Pedro encontrou refúgio temporário em um café à beira-rio, pedindo um café forte para acalmar os nervos. Seu telefone vibrou, uma mensagem de João. "Desculpa, mas mamãe está certa. Você precisa se curar." As palavras cortaram como faca. João, que planejava se casar com sua namorada de longa data, Ana, via a homossexualidade de Pedro como uma ameaça à reputação da família. Miguel, por outro lado, não respondeu nada. Ele sempre foi o mais próximo de Pedro, compartilhando segredos noturnos sobre sonhos e medos. Porque o silêncio agora? Pedro sentiu uma raiva crescente, misturada com dor. Ele decidiu não voltar. Em vez disso, ligou para um amigo distante, Tiago, que morava em Sintra, e ofereceu um sofá para dormir. Chegando a Sintra no trem da tarde, Pedro refletiu sobre as pressões sociais em Portugal. Apesar dos avanços, como o casamento gay legalizado em 2010, o conservadorismo ainda reinava em famílias tradicionais como a sua. Ele se lembrou de uma conversa com Miguel meses antes. "Eu amo um cara, Miguel. É o Rui, do curso de design." Miguel havia piscado, surpreso, mas disse: "Seja discreto, Pedro. Mamãe não aguentaria." Agora, essa descrição o levara ao exílio. Tiago o recebeu com um abraço apertado. "Bem-vindo ao mundo real, amigo. Aqui, você pode ser você mesmo." Tiago era abertamente gay, vivendo com seu parceiro em uma casa modesta nas colinas. Pela primeira vez, Pedro sentiu um vislumbre de esperança, mas o custo era alto: perder sua família. Naquela noite, deitado no sofá, Pedro escreveu em seu diário: "Porque eu? Porque meus irmãos não lutam por mim." Ele pensou em Rui, o amor não correspondido que o incentivara a se assumir. Rui era confiante, um designer gráfico que desafiava normas. Eles se conheceram na universidade, e um beijo roubado em uma festa mudara tudo. Mas agora, com a expulsão, Pedro questionava se valia a pena. O sono veio agitado, sonhando com os trigêmeos correndo juntos na praia de Cascais, inocentes e unidos. Acordou determinado: ele reconstruiria sua vida, mas o caminho seria cheio de confrontos. Dias se passaram em Sintra. Pedro encontrou um emprego temporário em uma loja de roupas, onde pôde expressar seu gosto por moda. Mas as ligações da mãe acuavam: "Volte e peça perdão a Deus." Ele ignorou. João ligou uma vez, insistindo: "Isso afeta todos nós."
Pensa em mim e no Miguel. Pedro rebateu, e eu? Vocês pensam em mim. A conversa terminou em gritos. Miguel, enfim, mandou uma mensagem. Eu te amo, mas não posso me opor à mamãe. Desculpa. A traição doía mais vinda dele. Pedro começou a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, viajando de trem. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias divididas, amores perdidos. Ele conheceu Lucas, um ativista que o encorajou a lutar. Uma tarde, enquanto caminhava pelo castelo de Sintra, Pedro recebeu uma notícia chocante. João anunciara seu noivado com Ana em uma festa familiar, e Miguel pintara um quadro em homenagem. Sem ele. A exclusão o enfureceu. Ele decidiu confrontar. Voltou a Lisboa no fim de semana, marcando um encontro com os irmãos em um café neutro. João chegou primeiro, impecável em seu terno. Você causou isso. Porque não finge ser normal? Pedro respondeu, normal para quem? Para uma sociedade que nos divide. Miguel chegou atrasado, olhos baixos. Eu sinto sua falta, mas mamãe ameaça-me deserdar se eu te defender. O encontro terminou em lágrimas e acusações. Pedro saiu, sentindo o peso da escolha, liberdade ou família. Pedro retornou a Sintra com o coração pesado, mas uma chama de determinação acesa. Ele começou a se envolver mais com a comunidade LGBT, participando de eventos em Lisboa. Em uma manifestação pelo orgulho, ele encontrou Rui novamente. Você sumiu depois da festa, disse Rui, com um sorriso tímido. Pedro contou tudo, a expulsão, os irmãos calados. Rui ouviu, tocando sua mão, você é corajoso. Vamos devagar. Assim começou um romance cauteloso, cheio de passeios pelas ruas de Belém, comendo pastéis de nata e conversando sobre sonhos. Mas o fantasma da família pairava. Enquanto isso, em casa, Dona Maria lutava com sua consciência. Ela ia à igreja todos os dias, rezando pela salvação de Pedro. João, preparando o casamento, via sua vida perfeita ameaçada. Ele argumentava com a mãe, ele escolheu isso. Nós não. Mas no fundo, João invejava a liberdade de Pedro. Miguel, pintando furiosamente em seu ateliê, criava obras que retratavam figuras divididas, espelhando sua culpa. Ele sonhava com Pedro, acordando suado. Eu devia ter falado, murmurava para si mesmo. Pedro e Rui se aproximaram. Em uma noite chuvosa em Sintra, eles compartilharam histórias. Rui contara à família anos antes e fora aceito, mas com reservas. Dói, mas vale, disse. Pedro beijou pela primeira vez desde a expulsão, sentindo uma mistura de alegria e medo. E se meus irmãos descobrirem? Rui respondeu, eles já sabem quem você é. Mas a felicidade foi curta. Uma ligação de Miguel, mamãe está doente. Volte. Pedro hesitou. Era uma armadilha. Ele foi, encontrando a mãe no hospital com uma crise de pressão alta. Filho, porque você me abandona, ela sussurrou. Pedro respondeu, você me abandonou primeiro. O confronto no hospital foi intenso. João acusou Pedro de egoísmo, sua escolha a deixou assim. Pedro rebateu, minha identidade não é escolha. É quem eu sou. Miguel interveio, parem. Estamos perdendo uns aos outros. Pela primeira vez, Miguel defendeu Pedro, dizendo à mãe, ele não mudou. Nós mudamos como o vemos. Dona Maria chorou, mas não cedeu, a igreja diz que é pecado. Pedro saiu, deixando um ultimato, aceitem-me ou percam-me para sempre. Rui o esperava do lado de fora, oferecendo conforto. Dias após, Pedro começou a questionar suas decisões. Ele perdeu o emprego na loja por faltas durante as visitas. Tiago ajudou, mas o stress crescia. Em uma terapia de grupo, ele compartilhou, meus irmãos me traíram. Como perdoar? Outros contaram histórias de reconciliação, mas também de rupturas definitivas. Pedro decidiu escrever uma carta para os irmãos, detalhando sua dor. Nós compartilhamos um útero, um rosto, mas não um coração. Enviou. João leu e rasgou, Miguel guardou, chorando. Miguel, atormentado, confrontou João, você é cego. Pedro sofre por nossa causa. João admitiu,
tenho medo de perder tudo por ele. Eles discutiram horas, revelando inseguranças. Miguel confessou: eu também questiono minha sexualidade às vezes. João ficou chocado: não diga isso. A conversa abriu fissuras na família. Dona Maria, recuperando-se, ouviu tudo e sofreu um colapso emocional. Ela chamou um padre, mas o conselho foi surpreendente: o amor de Deus é incondicional. Pedro, com Rui, planejava uma vida nova. Eles sonhavam em morar juntos, mas o passado batia à porta. Uma mensagem de Ana, noiva de João: ele está mudando. Dê tempo. Pedro duvidava. Em uma viagem a Algarve com Rui, ele relaxou pela primeira vez, nadando no mar azul. Mas uma ligação interrompeu: Miguel queria se encontrar sozinho. Em um bar em Faro, Miguel revelou: eu apoiei mamãe por medo, mas agora vejo o erro. Me perdoe. Pedro abraçou-o, mas perguntou: e João? Miguel suspirou: ele luta internamente. O reencontro com Miguel trouxe esperança, mas também conflito. Pedro sentiu raiva residual: você me deixou sozinho. Miguel explicou: eu era covarde. Agora, vou lutar por você. Eles passaram a noite conversando, relembrando a infância. Miguel mostrou um quadro, 3 figuras idênticas, uma em sombras. É nós. Pedro chorou. Voltando a Sintra, ele contou a Rui: talvez haja salvação. Mas Rui alertou: não se iluda. Mudanças levam tempo. A tensão escalou quando Dona Maria convidou Pedro para jantar. Ele foi, com Rui ao lado para apoio. A mesa estava tensa. João evitou olhares, Miguel sorriu encorajador. Dona Maria disse: eu errei, mas você precisa mudar. Pedro rebateu: mudar o quê? Meu amor. O jantar terminou em briga. João explodiu: você destrói nossa família. Pedro saiu, sentindo a traição renovada. Rui o consolou: você tem em mim agora. Meses se passaram, e Pedro construiu uma rotina em Sintra. Com Rui, ele abriu uma pequena loja online de moda inclusiva, usando seu talento. O sucesso veio devagar, mas o orgulho era imenso. No entanto, notícias da família chegavam via Miguel: João adiara o casamento, questionando sua vida. Dona Maria frequentava terapia, lutando contra preconceitos arraigados. Miguel visitava Pedro secretamente, fortalecendo o laço. Eu te admiro, dizia. Uma crise abalou tudo. Rui recebeu uma oferta de emprego em Madrid, convidando Pedro. Vamos começar novo. Pedro hesitou: deixar Portugal significava abandonar qualquer chance de reconciliação. Ele confrontou seus sentimentos em uma caminhada solitária pelas florestas de Sintra. O que eu sacrifico? Amor ou família? Decidiu ficar, mas Rui entendeu: eu espero. A decisão testou o relacionamento. João, em crise, procurou Pedro pela primeira vez sozinho. Em um café em Lisboa, ele admitiu: eu invejo sua coragem. Eu vivo uma mentira. João revelou dúvidas sobre seu noivado, sentindo pressão social. Mamãe quer netos, tradição. Pedro ouviu, surpreso: você também sofre. João chorou: sim, mas por você, eu fingi força. O momento foi pivotal, os irmãos se reconectaram, compartilhando dores. Dona Maria, vendo a mudança em João, chamou uma reunião familiar. Sem Rui, Pedro compareceu. Ela pediu perdão: eu temi o julgamento da sociedade. Mas acrescentou: ainda rezo por você. Pedro aceitou o pedido, mas estabeleceu limites: aceite Rui ou nada. A família debateu horas, com Miguel mediando. João defendeu: ele é nosso irmão. Dona Maria cedeu parcialmente: venha visitar, mas discreto. A aceitação frágil trouxe paz temporária. Pedro e Rui celebraram com uma viagem a Madeira, fortalecendo o amor. Mas sombras persistiam. Em uma festa de família, vizinhos sussurravam sobre Pedro. Dona Maria defendeu-o pela primeira vez: ele é meu filho. O ato marcou uma virada. Miguel, inspirado, assumiu publicamente sua bissexualidade em uma exposição de arte, chocando todos. Pedro refletiu sobre as escolhas.
Ele pagara caro, isolamento, dor emocional. Mas ganhou autenticidade. Rui propôs casamento, aqui ou em Espanha. Pedro sorriu, aqui, com minha família. Planejaram uma cerimônia simples. João ofereceu ajuda, eu serei padrinho. Miguel pintou o convite. Dona Maria hesitou, mas compareceu. O casamento foi em uma capela em Óbidos, simbólica. Amigos LGBT e família misturados. Dona Maria chorou, eu te amo. Mas no fundo, Pedro sabia que a luta continuava. Sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Ele questionava, valeu o preço? Pós-casamento, Pedro e Rui se mudaram para uma casa em Cascais, perto do mar. A vida parecia equilibrada, mas conflitos internos ressurgiam. Pedro sonhava com a expulsão, acordando ansioso. Rui o acalmava, você venceu. Mas a família testava limites. Dona Maria visitava, mas evitava mencionar Rui como marido. João, agora casado com Ana, pressionava por netos, continua a linhagem. Miguel, vivendo abertamente, enfrentava backlash. Sua exposição foi vandalizada com grafites homofóbicos. Ele ligou para Pedro, como você aguentou? Pedro respondeu, com apoio. Eles se uniram mais, criando um projeto artístico sobre identidade. João juntou-se, usando seu conhecimento legal para advogar por direitos LGBT. Uma traição inesperada veio de Ana. Ela confidenciou a Dona Maria dúvidas sobre João, culpando a influência de Pedro. Dona Maria confrontou Pedro, você corrompeu seus irmãos. Pedro rebateu, eu libertei eles. A briga reabriu feridas. Rui sugeriu distância, proteja-se. Pedro escolheu confrontar Ana, sua insegurança não é minha culpa. Ana pediu desculpas, revelando medos próprios. O clímax veio em uma reunião familiar em Porto. Discussões escalaram sobre herança, Dona Maria queria dividir igualmente, mas com condições. Sem escândalos. Pedro explodiu, minha vida não é escândalo. Miguel apoiou, João mediou. Dona Maria admitiu, eu mudei, mas o mundo não. Eles saíram mais unidos, mas marcados. Pedro questionava decisões passadas. E se eu tivesse fingido? Rui respondia, você não seria feliz. O amor deles crescia, mas o custo era visível. Pedro envelhecia prematuramente pelo estresse. Anos depois, os trigêmeos enfrentavam novas realidades. Pedro e Rui adotaram uma criança, desafiando normas. Dona Maria relutou, mas aceitou o neto. João divorciou-se de Ana, descobrindo sua própria bissexualidade. Miguel casou com um homem, solidificando a mudança familiar. Mas a sociedade batia forte. Pedro sofreu assédio online após uma entrevista sobre sua história. Ele debateu, lutar ou se calar. Escolheu lutar, tornando-se ativista. Miguel juntou-se, João advogava casos semelhantes. Uma crise final, Dona Maria adoeceu gravemente. No leito de morte, ela pediu perdão total, eu errei por medo. Pedro perdoou, nós todos erramos. Ela morreu em paz, deixando uma herança dividida igualmente. Os irmãos refletiram, pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Com a mãe partida, os trigêmeos reconstruíram. Pedro liderava uma fundação LGBT, Miguel exibia arte global, João legisitava mudanças. Seu laço era inquebrável, forjado no fogo. Mas Pedro ponderava, as escolhas foram certas. A dor valerá ao Kning. E você, leitor, é certo apagar alguém da família por sua identidade, ou o amor deve prevalecer sobre preconceitos?